abençoado. Amém? Glória a Deus, que alegria ver o rostinho de cada um de vocês, feliz demais. E você que nos acompanha em casa, que alegria também permitir que nós possamos entrar aí na tua casa, no teu lar e ministrar essa palavra preciosa. Por isso, abra a sua Bíblia. Oh, glória, que bênção. Glória a Deus. Livro de Josué, nós vamos ler dois textos para fazer a nossa base da nossa ministração nessa noite, ok? E eu quero estabelecer como tema para essa noite, destruindo as muralhas da mente, ou então, destruindo as fortalezas da mente, ok, queridos? Josué capítulo 6, a partir do verso 1, você que trouxe o seu ABC, a sua agenda, a sua Bíblia, a sua caneta, esteja anotando. Queridos, nunca deixe de anotar, porque até mesmo na sua Bíblia, né? A minha primeira Bíblia, eu lembro que ela era toda rabiscada, toda anotada, e é bênção demais. Quando eu ouvi uma ministração, eu colocava assim, ó, no rodapé ali, ó, ministração, tal dia, o tema da ministração, e grifava o texto. Isso facilita muito depois quando você for ler de novo a sua Bíblia, você vai ver ali já tudo já direcionado, riscado, facilita bastante. Amém? Tema, destruindo as muralhas da mente. Livro de Josué, capítulo 6, versículo 1 até o 10. Acompanhe comigo, aí na sua Bíblia, ou quem não trouxe, acompanhe no telão. Amém? Está escrito assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Fala comigo assim, ó, ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor delas uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, e a muralha da cidade cairá. Todo o povo gritará bem alto, e a muralha da cidade cairá. E o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança. E os 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: avancem e rodeiem a cidade. E quem tiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo, preste atenção nessas ordens: não gritem, nem façam ouvir a sua voz, não diga uma palavra sequer, até o dia que eu disser, gritem, então vocês gritarão. Agora abra comigo lá no Novo Testamento, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5, está escrito assim: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo raciocínios falaciosos
e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Se puder, marque aí esses 2 textos para a gente fazer a leitura. Vamos pedir que o Espírito Santo ministre o nosso coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós, ó Pai, declaramos a nossa total dependência do Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Declaramos, ó Pai, que o Senhor é quem verdadeiramente ministra em nós. O Senhor, ó Pai, é quem direciona. O Senhor é quem tudo pode, o Senhor é quem tudo sabe. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, vem com a Tua capacitação. Vem, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, a destruir todas as fortalezas da mente. Ajuda-nos, ó Pai, verdadeiramente a andarmos nos Teus princípios, nos Teus caminhos. Senhor, seja qual for as muralhas que nós mesmos levantamos, ó Pai, que estão nos impedindo de nos mover no Espírito, de sermos maduros na fé, de sermos ruiosos, de sermos, Senhor Deus, filhos e filhas, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei, ó Pai, que o Senhor preparou essa noite para que as muralhas sejam derrubadas. O Senhor preparou essa noite para que uma verdadeira libertação aconteça no coração dos Teus filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, vem, ministra, ó Pai, ministra no coração da Tua igreja, sim, ó Pai, aquilo que o Senhor quer fazer. Eu creio, ó Pai, que assim como Jesus nos libertou, então nós tomamos posse dessa libertação e queremos fluir na liberdade de Cristo. Vem, Espírito Santo de Deus, nós declaramos a nossa total dependência de Ti. Nós declaramos que o Senhor tem liberdade neste lugar. O Senhor tem liberdade para operar, liberdade para curar, liberdade para quebrar os grilhões, para quebrar as cadeias, para romper com os cativeiros. O Senhor tem liberdade, ó Pai, para arrancar, ó Pai, todo cadeado na mente, na alma, no coração, no Espírito. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Senhor Deus, nós levamos agora os nossos pensamentos cativos ao alto, levamos nossos pensamentos, ó Pai, e depositamos no Teu altar, para que o nosso foco, a nossa vida, a nossa ótica esteja somente em Ti, Pai. O Senhor é o centro da nossa vida, o Senhor é o nosso tudo. Declaramos, ó Pai, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Por isso, ó Pai, Te damos liberdade. Haja em nós, ministre em nós. Faz, ó Pai, conforme a Tua vontade. Permita, ó Pai, que possamos andar em retidão nos Teus propósitos, nos Teus caminhos, nos Teus estatutos, na Tua palavra. Permita, Senhor, que assim como o povo de Israel viu, Senhor Deus, um grande livramento, viu um grande sinal, nessa noite nós também queremos ver, ó Pai, o Teu grande sinal acontecendo em nosso meio. Pai, se porventura entrou alguém aqui, ó Deus, que está com a mente cativa, está aqui de corpo presente, mas os pensamentos estão longe agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, começa a tocar nesse coração. Senhor Deus, tira todo espírito de distração, tira, Senhor, tudo aquilo que está distraindo o foco, a atenção, e coloca agora, Pai, esta pessoa, essa vida, Senhor Deus, na sala do trono, para que ela possa não ouvir um homem, não ouvir um mensageiro, mas ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, e que o Senhor comece um processo de cura, que o Senhor comece um processo de restauração nessa noite, ó Pai. Espírito Santo de Deus, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Declaramos, ó Pai, que o Senhor é quem faz, o Senhor é quem pode, o Senhor, ó Pai, é quem nos transborda dessa unção poderosa. Nós entregamos, ó Pai, essa reunião, essa adoração diante de Ti. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Esses dias o Senhor tem nos direcionado de uma forma tão preciosa, queridos. Eu estou tão feliz com o que o Senhor está fazendo, tão feliz com tudo que o Senhor está ministrando na família Peniel,
Como é bom saber que o Senhor está injetando, o Senhor está acreditando em nós. Como é bom saber que o Senhor está alimentando o seu povo, amém? Glória a Deus. Amados, há um tempo nós já temos ministrado os princípios, os valores, nós temos direcionado a igreja, a família Peniel, para uma liberdade que Cristo te libertou, sim ou não? Nós cremos nessa palavra, lá em João 10:10, que a Bíblia diz que o diabo ele veio, né, para matar, roubar, destruir, mas Jesus ele veio para nos dar vida, e vida abundante. Então, a vida que eu estou levando hoje precisa ser condizente com a vida que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário. Jesus morreu e pagou um alto preço para que nós possamos ter vida abundante. Faz uma análise da tua vida. Isso que você está vivendo é a vida abundante que Jesus conquistou para você? Ou ainda não? Faz uma análise. Pastor, mas pastor, a culpa é do fulano, é do ciclano, a culpa é lá fora. Ei, eu já disse, toda vez que você ficar culpando os outros, você nunca muda, porque a mudança da tua vida não está fora, ela está dentro. Se você quer uma libertação, não espere que os outros o façam, começa no teu coração, começa na tua mente. Tome a decisão de mudança, porque se eu não mudo, nada muda. Agora, quando eu mudo, tudo à minha volta muda. Se você quer ver a tua família, a tua casa sendo transformada, comece contigo. Pare de ficar cobrando o outro. E nós temos falado de uma liberdade que Jesus nos libertou. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sois livres. Agora, se Jesus conquistou uma liberdade para mim na cruz do Calvário, será que eu estou usufruindo dessa liberdade? Será que eu estou vivenciando essa liberdade? E aí nós encontramos alguns textos que falam sobre fortalezas na mente. Alguns textos que estão falando de cativeiros, não fora, agora, mas cativeiros dentro. Eu ministrei aqui semana retrasada sobre Onésimo e Filemão, vocês lembram disso? Quem estava? Então você vai lembrar que quando Onésimo ele fugiu da casa de Filemão, ele estava livre, mas com o andar, ele acabou voltando para uma prisão. Agora, que liberdade é essa que eu tenho, mas continuo aprisionado? Muitos de nós dizemos, eu conheço a Cristo, eu já entreguei a minha vida a Cristo, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, mas na hora do dia a dia, continua preso, não consegue se relacionar, não consegue trabalhar direito, não consegue adorar a Deus com qualidade, não consegue prestar atenção numa palavra, não consegue assistir uma ministração e ser edificado por ela, porque existem cativeiros, existem muralhas, existem fortalezas que estão te impedindo de avançar. Então o problema não é fora, o problema é dentro. Que fortalezas são essas na nossa mente que estão ainda nos impedindo? Que cativeiros são esses na nossa mente que estão nos impedindo de fluir na liberdade que Cristo nos libertou? Ah, pastor, eu não sei direito o que é, queridos. Nós vamos trabalhar um pouco nesse texto, porque a Bíblia ela não só nos manda, nos fala para destruir as muralhas, destruir as fortalezas, mas como também nos ensina a destruí-las. Pastor, o que são fortalezas na mente? O que são muralhas? Antes da gente ler aqui, olha só, olha aqui para mim. Fortalezas são coisas que nós criamos, barreiras que nós criamos, blindagens que nós fazemos ao nosso redor, para a gente não se ferir de novo na mesma área. De novo, talvez você não entendeu, eu vou repetir. Fortalezas são muralhas que nós mesmos levantamos no início como uma proteção. Eu fui golpeado nessa área da minha vida, então eu vou criar uma fortaleza para ninguém me golpear de novo. Eu fui traído aqui, então eu vou criar uma barreira para que ninguém possa me trair de novo. Eu fui rejeitado aqui, então eu vou criar uma barreira para que eu não venha ser rejeitado de novo.
Então fortalezas inicialmente são muralhas que nós construímos, não é os outros não, que nós construímos como defesa. Só que com o passar do tempo, todos os dias como você não perdoa, você repete, lembra disso? Tudo que eu não perdoo, eu repito. Então, como eu não perdoei aquela situação, como eu não resolvi aquela situação, como eu não fiz as pazes com o meu passado, todo dia eu coloco um tijolinho a mais. E quando eu percebo, eu já estou aprisionado dentro de uma muralha que eu mesmo construí. E aí você fala, pastor, eu tento, a minha vida não vai para frente, pastor, eu tento, eu estou tentando fazer as coisas certas, eu sou uma pessoa bonzinha, pastor, mas não vai. É porque você construiu tantas muralhas, você está tão na defensiva, a sua estrutura de orgulho está tão resistente, que ninguém consegue acessar as áreas de traumas que está aí dentro. E as estruturas de orgulho são as coisas que mais nos impedem de crescer. As estruturas de orgulho, essas fortalezas na mente, na alma, no coração, são as coisas que mais nos impedem de ser curados. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar, nessa noite, Deus preparou essa reunião para que você possa sair daqui curado. Alguém recebe essa cura? Deus preparou isso aqui para que nós possamos ser curados. Ei, escute, a vontade de Deus é que você seja livre. Ele morreu na cruz, pagou um alto preço por mim e por você, tirou a nossa vida das garras de Satanás e nos deixou livre. Só que assim como Onésimo, muitas pessoas que estão livres, não sabem o que fazer com aquela liberdade. E não corra o risco de construir fortalezas. Pastor, aonde eu construo as fortalezas? Fala comigo, na mente. Então onde que acontecem as maiores batalhas, queridos? Na mente, é na mente. Mergulhando nesse texto de Josué, que nós lemos, depois nós vamos aqui na segunda carta do apóstolo Paulo, mergulhando nesse texto, Josué recebeu a instrução de Deus, Josué, você vai fazer esse povo herdar a terra prometida. Quem aqui quer herdar a terra prometida? Deixa eu ver. Gente, fala sério, herdar a terra prometida é bom ou não é? A Bíblia diz assim, a terra que mana leite e mel, sim ou não? É coisa boa, a terra de Canaã, é coisa boa, ali ó, terra que mana leite e mel, é um lugar de delícias, um lugar maravilhoso, só que, pastor, ninguém me disse que tinha gigantes, pastor, ninguém me disse que tinha muralhas, pastor, ninguém me disse que a gente tinha que atravessar o Rio Jordão. Falando do Rio Jordão, quem assistiu o Tadel dessa terça-feira, quem assistiu o culto dessa terça-feira, vai entender o que eu estou te dizendo. Pastor, eu não assisti a ministração de terça. Então entre no canal da igreja, você que está em casa também, entra no canal da igreja, procure o culto dessa última terça-feira, vocês vão receber um presente fantástico. Eu falei sobre isso. E aí, queridos, a terra era prometida? Sim. A terra era boa? Sim. A terra é do povo de Israel? Sim. Mas tem muralhas. A sua vida é uma bênção? Sim. Deus te ama? Sim. Jesus te salvou? Sim. Mas tem muralhas. Tem gigantes, tem monstros aí dentro da tua alma, gritando, te assombrando, te impedindo de crescer. Só que isso não vai ficar assim. Em nome do Senhor Jesus nós declaramos guerras contra esses gigantes. Em nome de Jesus nós declaramos guerras contra essas muralhas. E em nome de Jesus essas muralhas vão cair por terra. Josué é instruído por Deus, olha, dê as voltas nas muralhas de Jericó, e elas vão cair. Elas vão cair. Ei, queridos, eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas em nome do Senhor Jesus, talvez você está olhando assim e fala assim, pastor, você não sabe da minha vida, pastor. Né, Vinícius? Pastor, você não sabe da minha vida. Pastor, você não sabe o que eu estou passando, pastor, as muralhas são grandes demais. E aí, Fernando, você olha para as muralhas e fala, pastor, elas são altas demais. Ei, escute, hoje o Senhor vai tirar o nosso foco da altura das muralhas e vai colocar o nosso foco nele. Não importa o tamanho das muralhas que você tem que enfrentar, em nome do Senhor dos Exércitos, essas muralhas vão cair por terra. Eu creio, você crê? Olha, não importa o tamanho das muralhas, o nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior, o nosso Deus é poderoso. Nele
nós destruímos as muralhas, destruímos as fortalezas. Amém, queridos? Agora eu acho interessante que Deus fala para Josué: Josué, você vai fazer esse povo entrar em Jericó. Eu fico imaginando Josué falando: Senhor, qual que é a estratégia militar? Quais serão as balas de canhão que nós vamos derrubar essas muralhas? Senhor, como que nós vamos entrar lá dentro? E Deus fala para ele assim: Josué, é o seguinte, você vai pegar o povo, vamos colocar em torno de 1 milhão, no máximo 2 milhões de pessoas. Você vai pegar o povo e você vai dar umas voltinhas na cidade, coisa básica. E só para você ter noção, mais ou menos, alguns estudiosos dizem que o perímetro das muralhas de Jericó dava em torno de 10 quilômetros. Uma cidade porte grande para aquela época. Então, o povo daria a volta nessa cidade e uma voltinha daria 10 quilômetros. E Deus fala assim: olha, no primeiro dia vocês vão sair de Gilgal, vocês vão lá, sair do acampamento até as muralhas, 2 quilômetros. Chegou nas muralhas, uma voltinha, 10 quilômetros, volta para o acampamento de novo, mais 2 quilômetros. Então, cada dia, quantos quilômetros que eles tinham que andar? 14 quilômetros. Então imagine só os sacerdotes, com a arca, né, no ombro, e o povo marchando, e a Bíblia diz: em silêncio. Eu fico imaginando, queridos, que as muralhas eram muito grandes. Os estudiosos dizem que em cima da muralha dava para passar um carro, dava para um carro fazer uma manobra. Você tem noção da largura dessas muralhas? E aí, o povo de Jericó em cima das muralhas olhando, o povo de Israel dando a volta. Imagine comigo, queridos, a cena, imagine a cena comigo. O povo de Jericó falou assim: mas esse povo é meio estranho. Eles estão achando que eles vão ganhar a guerra andando desse jeito, com uma caixa de madeira nas costas, tocando uns chifres de carneiro, fazendo uns barulhos meio estranhos. Esse povo, que Deus é esse que ele serve? Eles tinham que chegar aqui com estratégia, com coisas. Só que a Bíblia diz que Jericó estava fechada. Aí você fala assim: pastor, por que Jericó não atacou eles? Por quê, queridos? Porque um capítulo anterior, vocês vão perceber, que o povo de Jericó ficou sabendo e viu que essa multidão de mais ou menos 2 milhões de pessoas atravessou a pé enxuto o Rio Jordão, que estava transbordando nas ribanceiras. Então eles não ousaram se meter com o povo de Israel. E agora o povo de Israel está lá marchando, queridos. E é impressionante que o povo vai marchando. Quantos dias? Ao todo foram 7 dias. Nos 6 primeiros dias, apenas uma voltinha. 14 quilômetros por dia. Tá bom, né? Mas aí a Bíblia diz que chega no 7º dia, o povo deu quantas voltas? 7 voltas. Eu não sei você, queridos, mas eu penso, se eu fosse Josué, queria ganhar logo a batalha, acordaria de manhã e falar: gente, nós temos 70 quilômetros para percorrer, então vamos apressar o passo, vamos dar uma agilizada nesse negócio. E esse povo agora começa a marchar. Ei, escute, tudo que eu estou dizendo aqui para vocês tem princípios. Tudo que eu estou dizendo aqui para vocês são posições de batalha. Quem está entendendo diz amém. Amém? Agora, o povo ganhou a batalha como, pastor? A Bíblia diz que eles deram 7 voltas no último dia. Josué pediu para o sacerdote tocar o chofar, e o povo gritou. E a Bíblia diz que quando o povo grita, as muralhas caem. Eita, glória de Deus. Nós vamos entender um pouco como que funcionou essa destruição de muralhas. Mas para isso eu quero mostrar agora na nossa vida, aplicar na nossa vida, quais são a formação, o que forma uma muralha na minha e na sua vida. Projeta aí para mim, Celso. O que forma as muralhas? Por que essas fortalezas, elas ocorrem na mente? Acompanhe comigo, eu citei algumas só, mas existem muitas outras coisas que formam, muitas outras causas que formam essas muralhas. Talvez você veio aqui hoje e está falando assim: pastor, eu não consigo entender, pastor, eu não sei porque que minha vida está travada, pastor, eu não sei porque eu venho, eu não consigo sentir a presença de Deus, a pessoa do meu lado está chapada, está cheia do Espírito Santo, e eu estou aqui, ó, que nem um poste, não sinto nada. Porque às vezes você está o quê? Resistente.
está resistindo, tem uma fortaleza, tem uma muralha intransponível aí, até hoje, porque em nome do Senhor Jesus, essa muralha vai cair por terra. Pode ser que você sofreu rejeições no seu passado, pode ser que as rejeições que você sofreu, te conduziu a levantar uma muralha. Pastor, mas como assim? Toda pessoa rejeitada, qual que é o medo dela? De ser rejeitada de novo. E aí uma vez que eu fui rejeitado, ei, olha aqui para mim, presta atenção. Uma vez que eu fui rejeitado, eu falo assim, eu não posso ser rejeitado de novo. Não, doeu demais. Aquela rejeição foi um trauma, foi um golpe emocional, eu não aguento mais isso. Então a pessoa se fecha, ela se arma, ela fica na defensiva, ela cria uma fortaleza dizendo, nunca mais irão me rejeitar de novo. E a pessoa agora ela se fecha. E aí, queridos, para uma pessoa que foi rejeitada, ela fica o tempo todo vigilante, o tempo todo na defensiva. Quando alguém chega, ela já está ali, ó, ela se torna crítica. E aí daqui a pouco ela passa a fazer o quê? A rejeitar os outros. Por quê? Uma vez que você rejeita, você nunca vai ser rejeitado. Então, essa pessoa que tem um trauma, que tem a deficiência, que tem a muralha da rejeição, começa a rejeitar todo mundo. Até se você for ajudar ela, ela rejeita. Por quê? Ela fala não. Porque ela tem medo de ser rejeitada de novo. E essa rejeição é uma muralha que ela vai construindo daqui a pouco. De tanto ela edificar essa muralha, ela acaba sozinha. Ninguém aguenta ficar do lado dela. Ela se torna uma pessoa antiquada, uma pessoa que ninguém, antissocial. A pessoa não quer ficar mais perto de ninguém. Te lembra alguém que você conhece? Outra situação que leva a pessoa a criar muralhas, compulsões. A pessoa que tem uma compulsão, querido, não seja ela qual for a compulsão. Por quê? Todo excesso esconde uma falta. Fala comigo, todo excesso esconde uma falta. Pastor, como assim? Tudo que é demais está escondendo um vazio. Toda pessoa que tem um vazio dentro dela, as válvulas de escape vai ser um excesso. Então, queridos, tudo que é excesso está escondendo uma falta. Tudo que é excesso está escondendo um vazio. Seja qual for o excesso. Pastor, mas eu gosto muito de isso aqui, ó. Eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de fazer aquilo. Pastor, eu sou excessivo nessa área. Todo excesso esconde um vazio, uma falta. O Evangelho fala sobre equilíbrio. Sejais equilibrado. E aí, de tanto ser compulsivo, a pessoa cria uma muralha, porque todo compulsivo é criticado. E ela começa agora a se esconder, a fazer as suas fortalezas, as suas muralhas. E as muralhas vão crescendo. Dependências. O que é dependência? Dependência química, dependência alcoólica, dependência emocional, dependência financeira. Tudo quanto é tipo de dependência também vai levar essa pessoa para um excesso. Tudo quanto é tipo de dependência vai levar essa pessoa para um desequilíbrio. E aí ela começa também a criar as suas muralhas. Eu dependo tanto de você. Eu não, sabe aquela frase? Eu não sei viver sem você. Para quem está ouvindo, fala, uau, que amor, que amor, que coisa linda. É amor não, quer dizer, é dependência. E essa dependência é maligna. Você só não pode viver sem Jesus. Se a tua felicidade está em uma pessoa, você já está indo para um buraco. E aí a pessoa vai criando muralhas. E ela nem percebe. Por quê? É sorrateira, é dia após dia. Complexos. O que são os complexos? Existem dois tipos: complexos de inferioridade e complexo de superioridade. Os dois complexos é maligno e pecaminoso. Os dois é a mesma raiz. É a pessoa fora da sua identidade. Ei, você não tem que nem ser superior a ninguém e nem inferior a ninguém. Você é igual a todos. Jesus morreu por todos. Até por aquela pessoa que você não gosta dela. Jesus morreu por ela.
Ai, pastor, você sabe como que é, né? Eu sou o menorzinho da minha casa. Sabe aquela aparente humildade? Você sabe, pastor, eu sou humilde, eu sou simples. Não, isso aí é complexo de inferioridade. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você nasceu, você foi escolhido para viver o propósito de Deus. Então você não é coitadinho, coitadinho é o diabo. Você é filho de Deus. Quem está entendendo diz amém. Não, pastor, porque eu sou o melhor. Eu sei fazer, eu sou habilidoso. Se eu não fizer isso aqui, ninguém mais pode fazer. Ah, meu irmão, vai com esse complexo de superioridade para algum lugar. Se você não pode fazer, Deus vai habilitar outro para fazer. Fica tranquilo. Está entendendo? Quem está entendendo diz amém. Todos os complexos são extremos, e tudo que é extremo, tudo que é excesso, esconde uma falta. Todo complexo, tanto superioridade quanto inferioridade, é deturpação da identidade. Amém? Outra coisa que nos causa muralhas, falsas crenças, é aquelas mentiras de Satanás que desde pequenininho estão colocando na tua cabeça. Manga com leite faz mal. Oh, coisa. Queridos, são mentiras que colocam na tua mente e você passa a vida toda acreditando. Aí você cresce ouvindo o teu pai e a tua mãe dizendo, não pode, você não consegue. Eu tenho que te proteger, então você não pode fazer isso, você não vai fazer isso. Você não consegue fazer. Aí você cresce, precisa desenvolver um projeto, você fala, eu não consigo, eu não posso, tadinho de mim, não é para mim, é para os outros, mas para mim não. É uma falsa crença, uma mentira de Satanás. Eu disse esses dias para uma pessoa aqui na nossa igreja, tudo que Deus colocar no teu coração, se Deus te der um sonho, se Deus te der um projeto, é porque Ele está dizendo assim, você tem capacidade para fazer. Para que Deus ia dar um projeto para uma pessoa que ela não tem capacidade para fazer? Deus não é desperdiçador. O nosso Deus não desperdiça sonhos, o nosso Deus não desperdiça projeto. Quem entendeu diz amém. Queridos, cuidado com as mentiras de Satanás. Às vezes você ouviu, olha aqui para mim, às vezes você ouviu as pessoas dizendo assim, ei, você é feio, ei, você é burro, ei, você não pode, ei, isso não é para você, ei, esse projeto é grande demais para você. Rapaz, meu Deus. E aí você acredita naquela mentira. E o que acontece quando você acredita com uma mentira? Uma vez, olha aqui para mim, uma vez que você internalizou uma mentira, aquilo se torna uma verdade para você. Agora a Bíblia está o tempo dizendo para você, o tempo todo dizendo para mim e para você, você pode, você é mais que vencedor, seja forte, seja corajoso, avance, Deus é contigo, mas você não acredita. Às vezes o pastor aqui no final do culto está dizendo, a sua semana vai ser aleluiada, a sua semana vai ser abençoada, todos os seus sonhos vai dar certo, seus projetos vai dar certo, e você fala, Você não toma posse nem da palavra que alguém está liberando sobre você. Aí depois não entende por que as coisas não acontecem, não entende por que não dá certo. Porque você criou um monte de estruturas à sua volta que te impede de avançar. Ansiedade. A pessoa ansiosa, uma vez que o projeto dela não deu certo, uma vez que aconteceu uma coisa, ela ficou ansiosa. A ansiedade, nós já dizemos aqui, ansiedade é excesso do futuro, depressão é excesso do passado. Ansiedade é aquela pessoa que está no dia de amanhã, ela sempre está pensando no problema de amanhã, sempre está pensando naquilo que vai acontecer. Depressão é aquela pessoa que paralisou no tempo, aquela pessoa que está lá, traumatizada, ela está lá parada, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, ela está presa num cativeiro de um trauma que aconteceu no passado, aí entra em depressão. E aí a depressão, ela cria uma muralha de isolamento, a ansiedade cria uma muralha, porque ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa ansiosa, porque uma pessoa ansiosa deixa todo mundo à sua volta ansioso. E aí as muralhas, as fortalezas na mente vai sendo geradas. E por fim também, queridos, traumas. Traumas são golpes emocionais, abusos, traições, dificuldades, momentos onde você perdeu, momento onde você deixou de fazer coisas grandes, momento onde você foi golpeado em áreas da tua vida, que foi tão forte que você não conseguiu assimilar.
E aí você cria uma muralha dizendo: nunca mais eu vou fazer amigos, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou fazer um curso, nunca mais eu vou fazer essa faculdade, nunca mais eu vou tentar de novo, nunca mais eu vou para a igreja. Por quê? Porque a pessoa sofreu um trauma, um golpe emocional tão forte, que ela cria uma muralha, ela cria uma barreira dizendo: para mim não dá. E essas barreiras vão te engolindo, essas barreiras vão te massacrando. Ei, em nome do Senhor Jesus, eu quero te dar essa boa notícia. Se você entender essa palavra, as fortalezas da tua mente vão cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Pastor, mas como que eu faço? Primeiro, tome uma decisão. Tome a decisão de internalizar isso que eu estou falando para você. Tome a decisão de ressignificar o que aconteceu na tua vida. Ei, você não é o que aconteceu. O que aconteceu é história. Você é quem Deus diz que você é. Ah, pastor, mas Deus não está interessado no meu passado. Não, quem está interessado no teu passado é o diabo, porque ele só vive de passado. Deus está interessado no teu futuro. Deus está interessado na tua mudança de vida, na tua transformação. Deus está interessado no projeto que Ele tem para você daqui para frente. Pare de viver do passado. Amém? Deus, Ele não quer que você fique preso nessa muralha. Olha comigo, se você ainda está com o livro de Josué aberto. Olha só, no Josué no capítulo 6, no versículo 1, ele dizia o seguinte. Vem, Josué, cadê você? Aqui. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Pastor, não estou entendendo, deixa eu traduzir isso aqui para você. Fala comigo assim: eu sou Jericó, fala. Agora na hora que você for ler Jericó, você fala de você. Olha só, Jericó estava rigorosamente fechado, por causa dos filhos de Israel. Aí você vem para um culto como esse, e Deus começa a usar essa palavra para dizer assim: ei, eu quero quebrar as muralhas, para te ajudar a ser curado. As muralhas de Jericó significa divisor de águas, significa que daqui para frente, a partir do momento que elas caem, uma nova história vai ser escrita. Pastor, mas se eu deixar as muralhas, as fortalezas da minha mente, do meu coração cair hoje, todo mundo vai ver que tem gigantes, todo mundo vai ver a minha fraqueza, todo mundo vai ver a podridão que está aqui dentro. Ei, Deus quer derrubar as muralhas exatamente para te limpar, para poder fazer uma mudança radical aí dentro. Como eu disse, tudo muda se eu mudo. Tudo vai ser curado se eu permitir ser curado. A cura começa de dentro para fora. A mudança começa de dentro para fora. O Senhor quer derrubar essas muralhas. E as fortalezas são exatamente essas. São os lugares que você não quer que ninguém acesse. As fortalezas são lugares que a gente não quer falar com ninguém. São assuntos que a gente não quer que ninguém toque nesse assunto. Pastor, não fala desse abuso não, pastor, não fala. Pastor, esse abuso é um assunto que dói demais. Ei, são assuntos que exatamente você não quer que toque, mas o Senhor quer curar. O Senhor é o único que tem capacidade de andar sobre as suas feridas sem te machucar mais. Quando eu disse aqui semana retrasada, que é chegado um tempo onde nós iremos fazer um mergulho para dentro de nós, cair em si, mergulhar para dentro de nós. Lembra do filho pródigo? Caindo em si, tomou uma decisão, mudou, as muralhas caíram. Chegou um tempo, queridos, de cair para dentro, literalmente, não tem uma gíria que fala isso? Cair para dentro. O que é cair para dentro? Olha para dentro de você, vê quais são as muralhas, porque elas precisam ser destruídas. Pastor, e depois que cair as muralhas? Tem gigante, nós temos que enfrentar esses monstros. Esse monstro da depressão vai ser aniquilado. Esse gigante do medo vai ser destruído. Esse monstro da ansiedade vai ser aniquilado. Esse monstro do abuso vai ser arrancado daí de dentro, porque Jesus quer habitar em você. Jesus não vai habitar, não vai dividir a glória dele com ninguém, não vai dividir o teu coração com ninguém. Então, limpe a casa, limpe a tua vida, limpe a tua vida para que o Senhor possa habitar e fazer de você uma pessoa livre. Quem está entendendo diz amém. Uau! Acompanhe comigo, queridos.
Josué capítulo 6. Vamos ver o cenário, olha só. Não sei se você está entendendo. Aonde que estão as muralhas, queridos? Na onde que estão as muralhas, as fortalezas? Na mente de quem? Fala em primeira pessoa, na mente de quem? Assuma, é na sua mente, é na minha mente. Então, qual é a terra preciosa que mana leite e mel que eu preciso conquistar? A minha vida, a minha alma, o meu coração, a minha mente. Tem gente que é tão cativo, tão prisioneiro, que não pode ficar sozinho consigo mesmo, porque os pensamentos dele levam ele à loucura. Você conhece alguém assim? Tem gente que não pode olhar no espelho, que se olhar no espelho, briga com a pessoa do espelho, sai nos tapas com a pessoa do espelho, de tão aprisionado que está. Mas em nome do Senhor Jesus, essas muralhas vão cair por terra. Olha só o versículo 1, Jericó estava fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Olha aqui para mim, pastor, o que significa isso? Se tiver muralhas aí dentro, você não deixa ninguém acessar o teu coração, e não flui nada de você para ninguém. Ninguém entra, ninguém sai. Ei, lembra aqui que Jesus falou, lá em João capítulo 7, nos últimos versículos, quando ele fala assim, olha, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Vocês lembram disso? Ou seja, se Jesus habita em mim, Gustavo, se Jesus está em mim, eu preciso fluir, ou seja, precisa sair de mim aquilo que tem dentro. Precisa sair do meu coração o que está borbulhando. Só que olha o que diz aqui, ó. Jericó estava tão fechada que ninguém entrava e ninguém saía. É aquele tipo de pessoa que está tão fechada, ela está tão presa na sua estrutura de orgulho, nas suas muralhas. Ei, presta atenção. Ela está tão presa na sua estrutura de orgulho, que ela não deixa ninguém acessar o coração dela. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é que tem a liberdade em Deus para acessar o seu coração? Quem é a pessoa que tem a liberdade para acessar o seu coração, para mexer em áreas, para trazer cura? Quem é que tem a liberdade em Deus, para poder junto contigo, destravar essas trancas, essas cadeias? Quem é? Ah, pastor, eu não confio em ninguém, por isso que você criou a muralha. Ah, pastor, eu não confio em homem nenhum. Foi uma falsa crença que te falaram lá no passado. Você está entendendo? Quem está entendendo diz amém. Essas muralhas precisam cair por terra. Não estou dizendo que todo mundo vai ser confiável, mas eu estou dizendo que você precisa ter alguém confiável na tua vida. Jericó estava tão fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Olha o versículo 2, acompanhe comigo. Você está com a sua Bíblia aberta? Versículo 2. Olha o que Deus fala para Josué. Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Ah, queridos, eu não sei você, mas eu tomo posse dessa notícia, eu tomo posse, eu me alegro com essa notícia. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós. Deus chegou em Josué e falou, Josué, está vendo essas muralhas? Está vendo Jericó? Eu entrego nas tuas mãos, Jericó, o rei e os valentes que estão lá dentro. Só 2, 3 que entendeu? Então deixa eu traduzir isso. Sabe a conquista mais extraordinária da tua vida? Sabe aquele sonho, ei, olha aqui para mim, aquele sonho mais extraordinário da tua vida? Deus está falando hoje para mim e para você, eu já entreguei nas tuas mãos. Eu já entreguei nas tuas mãos. Foi isso que Deus estava falando para Josué. Josué, essa conquista já é sua. Eu fico imaginando Josué, porque ele sabia quem era Deus, ele tinha andado com Moisés, e Josué olhando para Deus, falou, Senhor, como é que é o negócio? Josué, eu já entreguei nas tuas mãos, pode ir, eu já te entreguei Jericó, já entreguei o rei, já entreguei os valentes dessa cidade, tudo nas tuas mãos. Você acha que Josué ficou perguntando para Deus, Senhor, como é que vai ser esse negócio? O Senhor entregou mesmo? Ah, o Senhor está de brincadeira, o Senhor entregou mesmo? Você acha que ele ficou questionando Deus? Porque se Deus falou, ele vai cumprir. Deus não é homem para ficar mentindo. Escuta, Deus está falando assim, a liberdade da tua vida, a conquista dos teus sonhos, Ele já te entregou. Aí talvez você está falando assim, pastor, se Deus já me entregou, por que não aconteceu? Por que eu estou preso? Porque talvez até hoje, você não tomou a decisão de dar as voltas
em Jericó. E aqui eu quero abrir um parênteses muito importante, bem fino. Nas entrelinhas nós encontramos isso. Pastor, que ideia maluca é essa de Josué ficar dando a volta nas muralhas? As muralhas são grandes, para que Josué ficou dando a volta nas muralhas? Tem muitos contextos, não vai dar tempo para entrar em todos, mas eu só vou falar de um. A palavra-chave é mapeamento. Josué rodou 13 vezes, uma vez por dia nos primeiros 6 dias, e no 7º dia mais 7 vezes, então faz as contas, 13 vezes, ele rodou mapeando, ele sabia cada canto daquelas muralhas, ele mapeou, ele sabia exatamente cada ponto, ele sabia onde que era a casa de Raabe, porque se vocês lerem o texto, o lençol vermelhinho estava lá pendurado na janela, ele sabia exatamente cada ponto. E agora olha aqui para mim, pastor, o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso é que, às vezes as suas muralhas não caíram, porque você nem sabe que elas existem. Você nunca se mapeou. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, examinai pois o homem a si mesmo, olha para dentro de si, descubra quais são as muralhas, mapeie as suas muralhas, descubra o porquê que você ficou cativo, descubra o porquê que você está preso até hoje nessa área da tua vida, descubra, faça um mapeamento. Ah, pastor, eu não consigo sozinho, então pede ajuda. Mas quando pedir ajuda, deixa que a pessoa acesse o teu coração, não fique bloqueando. Amém? Josué ficou mapeando, ele sabia cada canto daquelas muralhas. E o melhor de tudo, Deus falou para ele assim, eu já te entreguei, a vitória é tua, em nome do Senhor Jesus. Às vezes os seus projetos não deu certo porque você está achando que Deus está mentindo, você está achando que Deus está de brincadeira. Ei, Deus não está de brincadeira com a tua vida não. Ele sabe que você só tem uma vida para viver, então Ele quer que você aproveite essa vida com qualidade. Com qualidade. Josué tinha certeza da vitória. Olha aqui para mim, queridos. Se você sair desse culto hoje com a certeza, com a convicção de que Deus é contigo, que a vitória já está certa, você vai ver que quando você muda isso dentro, as coisas começam a mudar lá fora. Semana retrasada, eu estava ministrando aquela palavra aqui no nosso culto, no primeiro culto. Um irmão da nossa igreja, ele saiu daqui, ele falou assim para mim, pastor, eu entendi essa palavra. Eu entendi. Deixa comigo. Ele saiu desse culto na segunda-feira. Ele cumpriu exatamente o que foi dito na palavra. Em 3 dias ele recebeu a resposta da vida dele. Em 3 dias. Porque entendeu. É o que eu estou dizendo aqui para você, eu não estou lançando uma palavra, um pérola aos porcos, não. Eu estou lançando uma palavra preciosa, a um povo precioso que está entendendo essa palavra. E se você entender isso, queridos, a tua vida pode ser transformada. Porque quem transforma não é o pastor Anderson, quem transforma é a palavra de Deus. É essa palavra que transforma. Olha comigo, versículo 3, acompanhe. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor delas uma vez. Ah, eu fico maravilhado com isso, maravilhado. Olha o que Deus fala para Josué. Você e todos os homens de guerra. Josué, os homens de guerra, quem são os homens de guerra? Aqueles homens de guerra, não sei se você lembra do contexto, o povo era um povo peregrino no deserto, era um povo que estava com as cabanas nas costas, andando para um lado e para o outro, a nuvem movia, ele se movia, a nuvem ia para um lado, eles iam para aquele lado, a nuvem parava, eles paravam, era um povo que sabia armar barraca e desmontar a barraca. Aí Deus fala para Josué, vocês homens de guerra, vão marchar assim, assim. Deus está falando assim, olha, eu não estou enxergando vocês como um coitadinho, não estou enxergando vocês como fraquinhos. Deus está olhando para mim e para você, está dizendo, igreja, vocês se levantem como soldados de Cristo, homens e mulheres de guerra. Quem é que conquista e derruba as fortalezas da mente? Homens e mulheres de guerra. Você tem que começar a olhar para o espelho e dizer, eu não sou um coitadinho, eu não nasci para ser fraquinho,
Lógico, nós não vamos lutar com a nossa força, nós lutamos com a força de Deus. Então começa a olhar para o espelho e entender que Deus te enxerga como um soldado de Cristo. Se posicione como tal. Tem gente que está na igreja, mas se posiciona como um fracote, como uma pessoa que não sabe quem é. Ei, se levante e entenda, Deus te chamou para ser um soldado de Cristo nessa geração. Deus te chamou para isso. Porque Ele quer entregar uma grande vitória, mas Ele entrega a vitória para quem já tem a mentalidade de vencedor. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, meu Deus, tudo que aquela pessoa faz parece que dá certo, como é que pode? É porque ela já tem a mentalidade de quem realmente ela é. Deus falou para Josué, vocês, todos os homens de guerra, vão rodear. Eu fico imaginando, queridos, quem é que vai se levantar após esse culto, para ir para casa, não como uma pessoa que assistiu um culto, mas quem é que vai se levantar para ir para casa como um soldado de Cristo, pronto para receber a vitória, na segunda, na terça, na quarta-feira? Deixa eu ver. Aleluias, aleluia, você está entendendo, acompanhe comigo versículo 4 e 5, olha só, o que ele fala? Ele fala assim, 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro, adiante da arca, no 7º dia rodeiem a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocarão as trombetas, versículo 5, quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, e as muralhas cairão. Aí você fala, pastor, entendi. Agora entendi, pastor, você está dizendo que as muralhas vão cair quando a gente gritar? Não, as muralhas não caíram porque o povo gritou. Sabe qual foi o milagre aqui? As muralhas são derrubadas não pelo tamanho do grito, mas sim pela intensidade da obediência. As muralhas vão cair pela sua obediência. Porque, como eu disse para vocês, imagine o povo de Jericó olhando aquele multidão de gente ao redor da muralha, falando assim, mas como é que pode? Como é que esse povo vai vencer a batalha? Andando ao redor da muralha. Eles simplesmente obedeceram. Aí você vem para um culto como esse, o pastor dá uma direção, aí você sai lá fora, não obedece a palavra, não quer saber dos princípios, vive uma vida torta e quer ser abençoado, quer que as muralhas sejam derrubadas. Não vai ser, queridos. As muralhas não são derrubadas no grito, não são derrubadas na força do teu braço, as muralhas são derrubadas na sua obediência. Por isso que as maiores estruturas de orgulho têm que cair por terra, porque só consegue obedecer quem não é orgulhoso. Só existe um tipo de pessoas que Deus pode usar, pessoas humildes. Deus quer mover através de você na sua humildade, Quem está entendendo diz amém. Então tá, nós já entendemos que é obediência, já entendemos que temos que nos posicionar como homens e mulheres de guerra, homens e mulheres valentes, amém? Mas quais são as nossas armas? Pastor, como é que eu vou lutar? Quais são as minhas armas? Se você puder, abre lá, 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3, olha o que ele diz, as nossas armas são espirituais. As nossas armas são espirituais. Nós não estamos lutando na carne. Ei, não adianta, você está querendo dar seu jeitinho brasileiro, você está querendo buscar um atalho. Ei, toda vez que você buscar um atalho para resolver o teu problema, você sabe que vai dar errado, você sabe, e fica insistindo no erro, fica insistindo no atalho, fica insistindo em lutar com a força do teu braço, fica insistindo em ter razão quando você sabe que está errado. Uma pessoa orgulhosa, ela nunca reconhece o teu erro, ela sempre vai colocar a culpa em tudo e em todos. Agora, olha o que ele está dizendo, nós não estamos lutando segundo a carne, porque a nossa luta é espiritual. Quem está entendendo isso que eu estou dizendo? Ele diz o seguinte, versículo 4, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas. Queridos, eu gosto demais dessa palavra. Pastor, como é que eu tenho armas poderosas, sendo que eu só vejo a Bíblia?
como que pode, pastor, esse negócio é tão poderoso? Porque, queridos, não é o livro de papel, é a palavra de Deus, contida nela, que como diz lá em Hebreus capítulo 4, essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, ela penetra no mais profundo da minha alma, ela que separa juntas e medulas, é ela que é apta para discernir os pensamentos, as motivações do meu coração, é essa palavra. Por isso que ela se torna poderosa. Ela não é poderosa porque o papel é bonito, não. Ela é poderosa porque quando eu leio a Bíblia, é a Bíblia que me lê. Não estou lendo algo de papel, eu estou permitindo o autor desta palavra me ler, me esquadrinhar, me sondar, me lapidar, fazer o que ele quiser na minha vida. Porque, queridos, a gente tem que sair do campo natural. Se você quer viver coisas sobrenaturais, começa a se mover no sobrenatural. Para de viver na carnalidade. Existe um âmbito espiritual poderoso. Nesse âmbito espiritual você tem armas poderosas em Deus. Se você quer viver o extraordinário de Deus, então saia do campo natural. Comece a discernir as coisas que estão acontecendo à sua volta. Comece a discernir. Hoje de manhã aqui nesse templo houve um palco de avivamento, de um mover de Deus tão poderoso. Havia um grupo se movendo não no natural, mas no sobrenatural. A gente estava se preparando, queridos, para poder ministrar para vocês agora à noite, o louvor, a palavra. Nós estávamos nos preparando para poder mostrar para vocês que nós não estamos nos movendo no âmbito humano, carnal, mas no âmbito espiritual. Quem está entendendo diz glória a Deus, glória a Deus. Versículo 5, agora, se você tiver uma caneta, anota, rabisca essa parte agora, versículo 5, eu vou te dar esse presente, escute isso, versículo 5, voltar um pouquinho aqui no quarto, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Vocês lembram lá de Jericó? Jericó foi destruída com arma humana, sim ou não? Entenderam o que eu estou dizendo? Então Jericó não está falando de uma muralha física, Jericó está falando de uma muralha espiritual. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: essas armas, faz assim, eu acho que você não está entendendo, faz assim com as tuas mãos. Eu vou fazer igual o profeta fez com aquele discípulo dele. O profeta falou: Senhor, abra os olhos desse menino para que ele possa ver. Jesus olhou para os discípulos e falou assim: eu estou chamando vocês como discípulos, então eu estou entregando a vocês autoridade e poder para você pisar serpentes e escorpiões, para vocês pregarem a palavra, para vocês expulsarem os demônios, curarem os enfermos. E nessa noite eu quero profetizar esse versículo 4 aqui para vocês, em nome do Senhor Jesus. Sobre as tuas mãos agora o Senhor está colocando armas espirituais, porque você vai parar de lutar na carne, você vai parar de lutar com a pessoa do teu lado, você vai parar de lutar com a força do teu braço. Agora, em nome do Senhor Jesus, você vai se mover com as armas espirituais, na palavra, na oração, no jejum e na busca da presença de Deus. Quem crê, aplauda ao Senhor Jesus. Poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos. Agora, eu queria que vocês falassem, deixa eu ver se está. Coloca o versículo. Isso, esse versículo aí, ó. Finalzinho do versículo 4. Vamos ler aqui no telão comigo. Fala assim, ó. Destruímos. Lembra que você está incluso nesse tempo verbal. Não é que será destruído. Você está incluso nessa ação. Fala comigo assim, ó. Destruímos raciocínios falaciosos, não é para ele passar o slide, isso, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, segura. Olha só, você não recebeu aí agora nas tuas mãos armas espirituais? Uma vez que você recebe as armas espirituais, pastor, quais são as armas espirituais? Só para te lembrar:
Bíblia, palavra, oração, jejum, armas espirituais. Com essas armas, o que nós lemos? Destruímos, nós destruímos, porque agora você está ferramentalizado, você está armado, amém? Então, nós destruímos todos os raciocínios falaciosos. Sabe o que é raciocínio falacioso? É aquela picuinha na sua mente, é aquela mente medíocre que diz assim, ai, eu não posso, eu não consigo. Tira isso da tua cabeça. Você recebeu uma arma para dizer para mim e para você, ei, em Deus eu posso, em Deus eu consigo, em Deus eu avanço, em Deus vai dar certo, em Deus já sou mais que vencedor. Então você tem a arma aí ou não? As armas espirituais, e aí continua, e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Pastor, que arrogância é essa que se levanta contra o conhecimento de Deus? É aquela arrogância da pessoa dizer assim, a Bíblia não está dizendo tudo isso, não, eu não preciso acreditar 100% da Bíblia, eu só vou acreditar, só nesse tantinho aqui, o restante não precisa. É essa arrogância, quando a pessoa acha que a palavra de Deus, ela não é a verdade. Essa arrogância da pessoa querer viver só com alguns versículos, e não com a palavra completa. Todo conhecimento que se levanta contra Deus, todo argumento que se levanta contra Deus. Então, para que servem essas armas? Porque primeiro eu destruo os raciocínios, os pensamentos errados. Depois eu destruo os argumentos falaciosos, essa arrogância de argumentos que vai contra a palavra de Deus. E depois, olha isso aqui, vamos ler todo mundo junto? E levamos cativos todo pensamento à obediência de Cristo. Olha aqui para mim, a cena que eu tenho na minha mente é essa. Pensa num cowboy que tem um laço na mão, e ele pega lá o cérebro, o pensamento, laçou o pensamento, e ele leva a força para um determinado lugar. Agora lê de novo, levamos cativo. Levar cativo é você levar a força. Pastor, você está querendo dizer que os meus pensamentos têm que ser levados à força a Deus? Sim, porque os teus pensamentos são tão enganosos, que se você soltar os seus pensamentos aí agora, eles vão cair no abismo, vão no pecado. Você sem fazer nada, os teus pensamentos vão te levar para o esgoto espiritual. Os seus pensamentos vão te levar, para o buraco. Então, queridos, o que você tem que fazer? Eu vou pensar nas coisas do alto, eu vou pensar nas coisas de Deus, eu vou pensar na palavra, eu vou pensar naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que é verdadeiro, eu vou pensar nas coisas que Deus prometeu para mim. Você tem que fazer isso à força. Olha o que a Bíblia está dizendo, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E aqui eu ressalto para você, o que derrubou as muralhas? Foi o grito ou foi a obediência? E o que o apóstolo Paulo está falando? Se eu uso essas armas para destruir fortalezas, os meus pensamentos vão ser levados para a obediência de Cristo. Quem entendeu diz amém. É isso que Deus está fazendo nessa noite com a gente. Você quer ser mais que vencedor, você quer ser vitorioso, você quer derrubar essas muralhas, pense nas coisas do alto, leve os teus pensamentos nas coisas, ei, não deixe o teu pensamento vagando, querido. O teu pensamento vagando só vai pensar besteira, você vai ficar arquitetando besteira, você só vai pensar naquilo de errado que você já fez ou que pode fazer. Mas pense nas coisas do alto, pense naquilo que Deus pode fazer através de você. Oh, aleluia, pense nas coisas do alto. Eu fico maravilhado. Olha só, Hebreus 4. Olha aqui que o autor de Hebreus diz, Hebreus 4, versículo 12. Ele diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apto para discernir pensamentos e os propósitos do coração. Essa arma, ela em mim, ela vai me fazer mais que vencedor. Em mim, e utilizando ela da forma correta, ela vai me ajudar a julgar os pensamentos
e os propósitos do coração. Pastor, por que você está falando tanto sobre isso? Porque a maior batalha da tua vida é na tua mente, querido. Se você não entendeu, o campo de batalha é a tua cabeça. Sabe quando você chega em casa e a cabeça está um turbilhão? Já aconteceu isso com você ou só comigo? Você chega na tua casa, tua cabeça está revirada, está só pensando besteira, porque é ali que é o maior campo de batalha que o diabo quer te destruir. Se o diabo te destrói nos seus pensamentos, você perde a batalha no outro dia. Agora, se Deus tem os seus pensamentos nele, você ganha as batalhas todos os dias. Uau, você ganha essas batalhas todos os dias. E é isso que Deus quer fazer com a gente. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Muralhas vão cair. As muralhas vão cair. Tudo que a gente falou aqui, queridos, precisa ser dado uma resposta para Deus. Precisa ser dada uma resposta. Então, só quem entendeu essa palavra e quer responder dizendo para Deus: Senhor, eu quero destruir essas fortalezas na minha mente. Não é na mente da pessoa que está do meu lado, não, na minha. Se você quer realmente que essas muralhas caiam hoje, se coloque de pé como um soldado de Cristo. Eu vou orar por você. Só quem entendeu, se coloque de pé. Eu vou orar por você. Só que a batalha é na mente, então fecha os teus olhos. Você vai batalhar na tua mente agora. Fecha os teus olhos, não fica olhando para ninguém à tua volta, não. É você e Deus agora. Essas batalhas, essas muralhas que estavam te aprisionando, quem crê que ela vai cair hoje? Deixa eu ver, quem crê? Então fecha os teus olhos. Começa a pensar aí, quais são as fortalezas? Quais são as fortalezas que estavam na tua mente? Será que eram fortalezas causadas pelas rejeições que você sofreu? Quais são as prisões que estão na tua cabeça? Será que essas prisões foi causada por ansiedade, por depressão, por traumas, por abusos? Quais foram os sintomas? Quais foram os problemas que causou essa muralha? Talvez você está aqui hoje e você não gosta de fazer novas amizades. Você foi traído no passado e você agora está tão fechado. Você estava igual o Jericó, tão fechado que não deixava ninguém acessar o teu coração, não deixava ninguém tocar naquela ferida. Mas hoje essa muralha vai cair por terra. Hoje essa muralha vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você abrisse a tua boca agora e começasse a falar: Senhor, a minha muralha é essa, Senhor, o meu problema é esse. Senhor, a minha fortaleza na mente era essa. Eu estava depressivo, eu estava ansioso, eu estava com esse problema. Senhor, eu estava com esse trauma. Eu até hoje não perdoei, por isso que eu estou nesse cativeiro. Eu não liberei perdão para aquelas pessoas que me abusaram, aquelas pessoas que causaram essas feridas. Senhor, a mentira que Satanás plantou na minha mente, lá na minha infância, até hoje está me aprisionando. Aquela mentira que dizia que eu não ia dar em nada, aquela mentira que dizia que ninguém me amava, aquela mentira que Satanás plantou na minha mente dizendo que eu não ia vencer na vida. Eu quero que essa muralha caia por terra hoje. Eu quero, Pai. Senhor, eu me armo agora com as armaduras do Espírito Santo. Eu recebo as armas espirituais, a palavra, a oração, o jejum. Eu tomo posse, ó Pai, dessa nova fase. Eu tomo posse, Senhor, desse novo tempo. E agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero, Senhor Deus, que as muralhas caiam por terra. Eu quero que as muralhas caiam por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Ei, se você está entendendo o que eu estou dizendo, se você está entendendo o que eu estou dizendo agora, eu sei que tem pessoas aqui que entendeu essa palavra. Tem pessoas aqui que as fortalezas na mente estavam te levando para um cativeiro. Eu quero te convidar a dar um passo de fé agora. Você que entendeu essa palavra e fala: Senhor, eu não quero mais essa muralha, eu não quero mais viver nesse cativeiro. Eu quero te convidar a dar um passo de fé, para você vir aqui na frente. Eu quero orar pessoalmente com você aqui, para você vir aqui à frente, mas dê um passo de fé. Você fala para Deus, fala: Senhor, eu não quero mais viver cativo nessa muralha na mente. Eu não quero viver nessa muralha na mente. Eu não quero mais ser prisioneiro do meu passado. Senhor, eu não quero mais ser prisioneiro do meu passado. Eu não quero mais ser prisioneiro das coisas que me travaram até hoje. Eu não quero mais ficar travado naquele trauma do passado. Eu não quero mais ser aquele menininho, aquela menininha que foi abusado lá com tantos anos de idade. Mas eu quero que essas muralhas, essas fortalezas caiam por terra.
Querido, tem pessoas que estão resistentes à muralha. Ei, se você está resistindo, é porque são as muralhas que estão te impedindo. Mas eu falo para você, preste atenção na minha voz. Saia do teu lugar, dê um passo de fé. Talvez você não tenha força para derrubar essas muralhas, mas elas vão cair hoje. Se você crê, essas muralhas vão cair hoje. Quem está aqui na frente, vem um pouquinho mais para frente, vem mais para frente. Pode vir, queridos. Ei, escute. Deus quer te libertar, escute a minha voz. Deus quer te libertar nessa noite. Escute, existe uma liberdade em Cristo. Ele conquistou para você. Ele conquistou para você. Ele conquistou para você essa liberdade. Eu creio. Por isso você tem que dar esse passo de fé. Você tem que dar esse passo de fé hoje. Creia, Deus está aqui hoje. Você crê nisso? Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Eu vou fazer uma oração com vocês agora. E essas muralhas vão cair. Só que tem que ser na mente. Tem que ser na mente, então tem que ser com discernimento. Escute a minha voz, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu apresento agora, Pai, a mente dos teus filhos. A mente dos teus filhos agora, Pai. O Senhor sabe onde está alojado cada fortaleza na mente. O Senhor sabe onde está alojado cada cativeiro no coração dos teus filhos. Foram golpes emocionais tão duros que vocês sofreram. Mas hoje Deus está te dando a chance de ser liberto, de ser livre desse cativeiro. De ser livre. Então agora, em nome do Senhor Jesus, você vai orar comigo e essas muralhas vão cair. Você crê nisso? Então em nome do Senhor Jesus, repita assim comigo: eu creio. Fala com fé: eu creio. Em nome do Senhor Jesus, toda fortaleza na mente, na alma, no coração, toda rejeição, todo cativeiro, todo abuso, todo trauma, toda ansiedade, toda depressão, vai cair por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado para sempre. Em nome do Senhor Jesus, a luz cai em as mim. muralhas, cai as muralhas, cai as muralhas. Ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Só Declare, vai lá. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Declare. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho Receba a liberdade, luz em receba a mim. liberdade de Cristo hoje, receba a liberdade em Cristo. As muralhas estão caindo na tua mente, na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou
apresenta agora, Pai, a mente, o coração dos teus filhos. As muralhas estão caindo. Ei, você é livre. Você é livre. Em nome do Senhor Jesus, receba a liberdade que Ele conquistou na cruz do Calvário para você. Ei, derrube essas muralhas. A partir de hoje, em nome de Jesus, pela obediência, pela fé na palavra de Deus, você está sendo chamado para a liberdade. Você crê? Você crê? Fala: Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu recebo. Fala para você e Deus agora: eu recebo, eu tomo posse da liberdade que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário. Não vai ficar nenhuma muralha em pé, nenhuma fortaleza em pé, porque a partir de hoje eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Aleluias. Aleluias. Olha aqui para mim. As muralhas, essas fortalezas na mente, olha aqui para mim. Elas são construídas por causa dos traumas, mas elas são derrubadas por causa de Jesus. Hoje, você tomou uma decisão de derrubar essas fortalezas na mente. Então, como você deve sair hoje? Não saia como um preso, como um cativo. Saia como uma pessoa livre que entendeu a liberdade que Cristo te deu. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui entre nós, queridos, que deseja entregar sua vida a Cristo e viver uma vida com Cristo, de entregar sua vida e aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém? Faz assim com a tua mão, só para a gente te conhecer. Tem alguém que deseja entregar sua vida e viver essa vida com Cristo? Amém? Deseja entregar sua vida a Cristo? Traz ela aqui, pastor. Traz eles aqui, pastor Roberto. As maiores, aqui embaixo. As maiores muralhas, elas caem quando a gente toma uma decisão de mudança. E essa é a melhor e maior decisão que alguém pode fazer na vida, de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Tem mais alguém que quer entregar sua vida a Cristo e que deseja viver uma vida completamente na presença dEle? Mais alguém? Amém? Glória a Deus. Queria que vocês colocassem a mão no coração. Coloque a mão no seu coração. Vamos todos nós fazer uma oração juntos, queridos, junto com eles. Repete assim comigo, assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Nesta noite, eu me entrego completamente ao Teu senhorio. Eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, e a partir de hoje, todas as muralhas, todas as fortalezas na mente, no coração e na alma caíram por terra, em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus, aplauda Ele. Aleluias, oh, aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluia, glória a Deus, aleluias, glória a Deus.
Pode se assentar, queridos. Amados, você que está em casa, nos assistindo nesse momento, ao vivo ou gravado, escute, isso aqui também vale para você. Talvez aí na tua casa você fez a melhor decisão de derrubar as muralhas, as muralhas dos cativeiros emocionais, dos cativeiros espirituais. Deus tem essa palavra para o teu coração. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus, reconheça Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Declare a Ele como único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida. Peça para que Ele venha morar no teu coração. Peça para que Ele venha transformar a tua vida e te dê a liberdade que só Ele pode te dar. Peça para Ele escrever o teu nome no livro da vida. E a partir de hoje, derrubando essas muralhas, para que você possa viver uma vida abundante e extraordinária. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. As muralhas caíram, queridos. As muralhas caíram. Pastor, mas tem mais. Fica tranquilo, queridos. Você agora já entendeu a receita. Obediência e fé derruba qualquer muralha. Você já tomou posse das armas espirituais, palavra, oração e jejum. Coloque em prática, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero dar as boas-vindas aqui.